Olá, gente, boa tarde, a paz esteja com todos. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação no livro de Êxodo, que compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, capítulo 2 e o versículo 11 até o 14. Deus me deu essa palavra aqui tem uns 10 minutos. Eu estava colocando roupa no varal e Deus me deu essa palavra e me trouxe alguns personagens da Bíblia. E sempre que eu recebo uma palavra da parte de Deus, eu gosto de compartilhar com o povo de Deus. Por quê? Porque eu não sou uma represa, eu sou um rio. Tudo que Deus me dá, eu compartilho. O segredo da bênção de Deus, em qualquer área das nossas vidas, está em compartilhar. Está em ser generoso, em compartilhar tudo aquilo que Deus nos dá. Quanto mais a gente compartilha, mais Deus tem para nos dar. Em qualquer sentido, em qualquer área da nossa vida, Deus faz isso por dar, já que não temos a generosidade de compartilhar aquilo que Ele divide conosco. Então eu tenho aprendido isso com Deus e eu quero passar essa palavra que Ele compartilhou comigo nessa tarde, porque já é a tarde, né? Enfim, Êxodo capítulo 2, o versículo 11 até o 14, que nos diz o seguinte, preste atenção. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro de seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ou seja, homicida e ocultador de cadáver, né? Olhou de uma e de outra banda, eu já li isso daqui, mas deixa eu completar. E vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres o teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Foi essa palavra que Deus me deu. E Deus trouxe à minha mente 4 personagens bíblicos, né? Que foi primeiro Moisés, esse que ele me deu a palavra de abertura. Ele falou comigo a respeito do sacerdote Eli. Ele falou comigo a respeito de Acã e falou comigo a respeito de Raabe. E o Senhor, Ele quer conversar conosco a respeito desses 4 personagens. A gente vê aqui uma passagem bíblica a respeito de Moisés, que Moisés ele foi criado no palácio de Faraó. Então, a mente, embora ele sendo de origem de origem hebreia, ele tinha uma mente egípcia. A mente dele cresceu no sistema egípcio. Mesmo que a mãe dele inculcou a palavra do Senhor na infância, enquanto ela pôde cuidar dele. Porque vocês sabem que foi Joquebede, a própria mãe de Moisés, que ficou com ele por um bom tempo e depois foi levado para o palácio, enfim. Mas o certo é que Moisés foi treinado. Estudou em toda, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que Moisés, ele era um homem culto, que ele se especializou, ele estudou, ele se inteirou de toda a ciência do Egito, egípcia. Então, ele tinha uma mente focada no sistema egípcio. E aí a gente vê que Moisés, na presciência de Deus, ele foi chamado como libertador. Mas ele foi criado lá nas dependências do palácio. Ele tinha uma mente egípcia. E quando ele tenta fazer alguma coisa pela irmandade, pelos irmãos dele, os descendentes dele, ele não estava preparado para esse momento e ele pega e mata o egípcio, e ainda oculta o cadáver, né? E a pergunta da parte de Deus para a nossa vida é: será que a gente aceitaria ser pastoreado por um homem que foi homicida e ocultador de cadáver? Porque Moisés, na linguagem de hoje, seria isso. A gente se escandaliza por tão pouco. Imagina, se alguém chega para mim e fala assim: olha, esse pastor aí que está conduzindo o povo, ele matou e ocultou o cadáver. A gente aí causa um escândalo e ia espalhar para a Medina inteirinha, para poder todos rejeitarem Moisés, né? Mas Deus, ele compõe a nossa história desde a nossa infância, e a nossa história tem um propósito para tudo. E nos ensina muitas coisas. E a gente observa que Moisés, ele
do jeito dele com a mente egípcia, embora sendo descendente, ele matou e ele ocultou o cadáver. No outro dia lá vai ele de novo tentando fazer alguma coisa pelo povo dele. Os próprios descendentes dele, que presenciou ele matando e ocultando o cadáver, foi quem apontou o dedo na cara dele e falou: quem te constituiu como líder, como juiz nosso? Quer me matar como você matou o egípcio ontem e ocultou na areia? Aí foi onde o Moisés percebeu que nada fica escondido diante de Deus. Por mais escondido que seja, tinha alguém olhando e ele nem percebeu. Ele nem percebeu que tinha alguém olhando, observando tudo. E aí, o que a gente aprende com isso? Que diante dos olhos do Senhor nada fica escondido. Nada diante dos olhos do Senhor fica escondido. O Senhor, Ele sempre vai trazer à tona. Para quê? Para nos envergonhar? Não, é para tirar o Egito de dentro de nós. É para poder nos conduzir para lugares onde nós venhamos aprender. Porque Moisés teve que sair correndo, fugido, com medo do faraó mandar matar ele. E aí ele foge para o deserto de Midian, que era justamente a escola onde Deus estava esperando ele, para tirar o Egito da mente dele, prepará-lo para poder levar, depois de 40 anos, de volta, para poder libertar o povo dele. Mas foi necessário Deus tirar ele de dentro do Egito, levar para o deserto de Midian, ficar lá participando da faculdade de Deus por 40 anos. E observa que mente egípcia, mente escrava, não tira da noite para o dia, não. Deus poderia ter tirado a mente escrava, a mente de justiceiro, sabe? De grandalhão que estava dentro da mente de Moisés. Eu quero crer aqui, não está escrito na Bíblia, que ele deve ter pensado: eu sou de lá de dentro do palácio, eu posso tomar qualquer decisão. Só que ele esqueceu que tinha alguém acima dele, que era Faraó, que poderia mandar matá-lo também. Então a gente às vezes esquece de que tem alguém sempre acima da gente. E que esse alguém vê todas as coisas e que nada fica oculto diante dele. E que ele vai pedir contas para nós. Que ele vai ajustar conosco. E aí o certo é que Moisés foi para Midian viver na faculdade de Deus, se esvaziar do Egito, se encher de Deus. E aí Deus teve um encontro com ele diante da sarça, né? Diante da sarça, para que o nome do Senhor fosse glorificado quando ele voltasse para o Egito. Ele não voltasse mais com a mente egípcia, mas voltasse com a mente cheia de Deus. Porque somente quem é livre, somente uma mente livre da escravidão do Egito é capaz de libertar alguém. Não tem como escravo libertar escravo. Não tem como uma mente escrava libertar outra mente escrava. Deus esvaziou a mente escrava de Moisés nos 40 anos no deserto de Midian, para depois ter um encontro com ele por meio da sarça e enviar. Uma coisa que Deus nos traz à mente nesse momento, uma coisa é eu, minha mente vazia de Deus, querer resolver a coisa do meu jeito. Se eu tentar resolver do meu jeito, eu vou matar e eu vou querer ocultar cadáver para ninguém ver. Mas quando a minha mente está cheia de Deus, que Deus me envia, é totalmente diferente. Então, essa foi uma das personagens que Deus falou comigo aqui, que eu estou compartilhando com vocês. E a outra personagem foi Acã. Acã era uma pessoa que era líder, um dos líderes tribais de Israel. Ele estava dentro dos termos de Israel. Moisés não, Moisés estava fora, depois foi para Midian, se encheu de Deus e depois foi para os termos do Egito, retirar Israel de lá. Acã já fazia parte daqueles que Moisés tinha libertado lá do Egito, que Deus tinha libertado por meio da mão de Moisés. E Acã era um dos líderes tribais. Mas Acã, ele desejou o ouro e a prata babilônica. A mente de Acã, embora Acã fosse líder, ele tinha uma mente mundana. Ele tinha um caráter mundano. E ele chega lá em Jericó, a ordem de Deus era que não pegasse nada dos despojos de Jericó, porque tudo era maldito ali. E Acã cobiça a prata e o ouro lá de Jericó. E ele pega uma capa babilônica. Não é que ele foi lá dentro de Babilônia, foi dentro de Jericó. Mas ele cobiçou a capa babilônica. Ele cobiçou os tesouros de Jericó.
E por conta disso, ele foi morto com toda a sua família. Deus arrancou do meio de Israel com raiz e tudo. Eliminou os descendentes de Acã. Porque desobedeceu os comandos do Senhor. Ele estava dentro de Israel, mas ele tinha uma mente egípcia, uma mente babilônica, uma mente mundana. E aí nós vamos observar a terceira pessoa que Deus me trouxe à memória. Foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi escolhido, uma descendência sacerdotal. E ele foi escolhido para poder conduzir ali a vida espiritual do povo de Israel. E nós vimos que ele não adulterou, ele não prostituiu, ele não tem nenhuma passagem bíblica que diz que ele cometeu uma idolatria, se curvou diante de outros deuses. Não. O pecado de Eli foi omissão. Ele era omisso. Ele era sacerdote, escolhido pelo Senhor. E quando se tratava de julgar as causas de Israel, ele sabia muito bem julgar. Se a gente observar, ele estava tão de olho na vida daqueles que não faziam parte da família dele, que só de ele observar que Ana estava orando, só movendo os lábios, ele acusou ela. Isso desceu fresquinho agora. Nunca tinha pensado nisso. Ele acusou Ana de filha de Belial, de alguém que estava, que tinha tomado todas. E ele manda Ana apartar do vinho dela. E ela falou para ele, confessou a ele que ela não estava bêbada, que ela não estava embriagada, que ela estava amargurada de espírito e estava falando da sua amargura para Deus. Então observa bem que ele era um homem que estava atento nos detalhes da vida das famílias que não pertenciam ao clã dele. Mas enquanto isso, os filhos dele estavam na porta do templo se prostituindo com as mulheres de Israel. Estavam roubando aquilo que pertencia aos sacrifícios. Eles estavam fazendo tudo de errado. E Eli não tinha olhos para ver os erros familiares, mas tinha olhos para cuidar do balbuciar dos lábios de Ana dentro do templo, amarga por conta da situação que ela vivia. Então a gente observa que essas duas pessoas, Acã e Eli, eram pessoas, líderes, escolhidos por Deus, que estavam dentro de Israel. Estava dentro de Israel. Mas foram cortados da descendência, foram eliminados por Deus por conta da desobediência. Acã porque desejou e pôs as mãos no que não era dele, no que não pertencia a ele, que Deus não queria que colocasse. Quando Deus dá uma ordem para a gente, é para a gente obedecer. Não é para a gente ficar consultando o nosso ego, a nossa vontade própria e querer que Deus fale uma outra coisa só porque eu quero aquilo lá. Deus falou, estava falado. Não era para tocar nos despojos de Jericó, não era para tocar e pronto. E aí, por conta de Acã, todo o cenário de Israel foi afetado. A próxima guerra que eles foram participar era um povo bem menor do que Jericó e eles perderam por causa de Acã. E foi por conta disso que Deus trouxe à tona o pecado e mandou destruir a família toda de Acã. Então a gente vê tanto Acã quanto o sacerdote Eli, eles eram líderes, mas líderes desobedientes, que não tinham temor a Deus, ou que por alguma avareza, por algum motivo, eles se desviaram da presença do Senhor. O Senhor falava comigo essa semana sobre aquele versículo que ele falou com Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito não pertence a mim nem a você. A gente não consegue ser perfeito por nós mesmos, por nossa conta. Está totalmente fora do nosso alcance. Mas o que Deus falou para Abraão? Ande na minha presença. Em seguida, ser perfeito. Porque é a presença de Deus que nos aperfeiçoa. Então, quanto mais eu me afastar da presença de Deus, mais desobediente eu vou ficar. Mais sem temor eu vou ficar. Mais surdo eu vou ficar. Mais surda eu vou ficar à voz do nosso Deus. Então, é a presença do Senhor que traz a perfeição para as nossas vidas. É a presença do Senhor que nos mostra o quanto nós devemos temer ao Senhor.
E aí vem a última personagem, que Deus falou assim, olha, ao contrário de Acã e ao contrário de Eli, eu peguei alguém que estava fora e trouxe para os termos de Israel e coloquei ela como alguém da descendência, da linhagem de Jesus Cristo, que foi a prostituta Raabe. A prostituta Raabe, ela escondeu os espias, ela teve temor a Deus, ela já ouvia falar das grandezas de Deus, mas ela não servia a Deus, ela era uma prostituta. E aí o que aconteceu? Raabe estava fora dos termos de Israel, mas por conta do temor a Deus, né? Por conta do temor a Deus, porque Deus ele não é evangélico, Deus ele é Deus e pronto, acabou. E do mesmo jeito que ele olha os evangélicos que estão dentro das congregações, ele olha quem está lá fora também. Tem gente dentro da igreja sem temor e tem gente lá fora que tem mais temor do que muita gente que está dentro da igreja. E vice-versa. Tem gente dentro da igreja também cheia de temor e tem gente lá fora que não quer nem saber o que é temor. Enfim, o certo é que Raabe protegeu os espias que foi enviado para espiar a cidade de Jericó, e ela protegeu. E por conta desse ato de Raabe, ela e a família dela foi poupada. E Raabe passou a pertencer à linhagem de Israel, por conta de uma atitude de temor a Deus que ela praticou, ainda fora dos termos de Israel. E por conta disso, ela entrou para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. O nome de Raabe é mencionado até os dias atuais, vai continuar sendo mencionado. Por quê? Porque temeu a Deus e guardou aqueles que pertenciam ao Senhor. Ao invés de matar e ocultar na areia, ao invés de cobiçar a prata e o ouro, ao invés de ser omissa, não, ela se posicionou diante de Deus, mesmo sem conhecê-lo direito, sem ter aliança com Deus. Ela se posicionou e ela fez algo que alegrou o coração de Deus. E nós vimos que a prostituta Raabe simboliza um povo gentil que vivia na prostituição, na adoração dos ídolos, dos deuses pagãos, mas que por misericórdia Jesus vem na plenitude dos tempos. E não somente Israel foi favorecido com a presença de Jesus, mas todos aqueles que aceitavam de bom grado, que se arrependiam dos seus pecados e que abraçavam a mensagem de Jesus Cristo. Então, que nós possamos aprender nessa tarde, aprender com esses 4 personagens e decidir de qual lado é que a gente quer ficar. Se a gente está com Raabe, para fazer realmente parte da eternidade, da linhagem de Israel, da eternidade com Deus, ou se a gente quer continuar omisso na presença de Deus, se a gente quer estar no reino de Deus, mas cobiçando o ouro e a prata, colocando o mamon na frente de Deus, se a gente quer continuar resolvendo as coisas do nosso jeito como Moisés, matando e ocultando na areia, ou se nós vamos permitir o Senhor nos levar para Midian, tirar o Egito de dentro da nossa mente e se apresentar no meio da sarça para nós. Fica essa palavra para a nossa meditação. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor seja conosco. Não adianta nada a gente passar a vida inteira dentro da casa do Senhor, só de corpo presente, mas com uma mente egípcia, sabe? Com caráter distorcido, uma natureza ruim, justiceiro igual Moisés, querendo resolver as coisas do seu jeito. Jesus vem e a gente fica. Simples assim. A palavra de Deus está no nosso alcance, como Deus falou para Moisés. A palavra dele não estava distante, não estava do outro lado, onde ninguém pudesse alcançar, não. A palavra de Deus está na nossa frente. Nós podemos meditar e escolher atender, obedecer a palavra de Deus ou trilhar o caminho errado. Como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir que ouça. E quem não quiser ouvir tem o direito de escolher não servir ao Senhor também, porque nem o próprio Deus nos obriga a obedecê-lo.
Ele coloca o caminho, os dois caminhos na nossa frente, que escolhe a gente. E as consequências virá de acordo com a nossa escolha. Simples assim. Então fica essa palavra para o nosso coração. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos guarde e nos livre de uma eternidade de trevas. Que o Senhor seja conosco até o último respirar nosso. Beijo no coração de cada um.